Programa Câmara na TV. A Câmara Municipal de Matão realizou, na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a segunda sessão ordinária de 2024. Durante a sessão, foram aprovados em regime de tramitação comum 6 projetos de lei ordinária. Já em regime de urgência especial, foi aprovado um projeto de lei. Os vereadores apresentaram ainda 17 indicações e 22 requerimentos, entre votos de pesar, votos de congratulações e pedido de urgência especial, totalizando 46 proposituras. Entre as propostas aprovadas estão os seguintes projetos. Projeto de Lei número 268 de 2023, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que dispõe sobre a distribuição gratuita de prótese mamária externa e sutiãs adaptados para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que tenham passado por mastectomia ou reconstrução mamária. Em sua justificativa, o autor da propositura pontua que a mastectomia, além de ser um procedimento médico doloroso e muitas vezes necessário para combater o câncer de mama, tem implicações significativas na qualidade de vida das pessoas que passam por esse processo. A perda da mama não apenas afeta a autoestima e a saúde mental da paciente, mas também pode acarretar desafios físicos, influenciando a postura e o equilíbrio corporal. Nesse contexto, a disponibilização gratuita de próteses mamárias externas e sutiãs adaptados assume papel crucial para a reintegração dessas pessoas à sociedade. Esses recursos não são apenas elementos estéticos, mas sim instrumentos que promovem a restauração da autoconfiança e da dignidade dessas mulheres. Projeto de Lei número 272 de 2023, de autoria da vereadora Ana Mondini, que dispõe sobre o tombamento registrado como patrimônio histórico e cultural do município de Matão, a festa católica da paróquia de São Lourenço do Turvo, festa em louvor a São Lourenço Mártir, a ser realizada anualmente no mês de agosto, conforme o que dispõe o Decreto Federal número 3.551, de 4 de agosto de 2000. De acordo com o PL, deverá constar obrigatoriamente no calendário oficial do município a festa católica, que tem a participação de toda a comunidade cristã do distrito de São Lourenço do Turvo. Projeto de Lei número 273 de 2023, também de autoria da vereadora Ana Mondini, que dispõe sobre o tombamento registrado como patrimônio histórico e cultural do município de Matão, a festa católica da paróquia Nossa Senhora Aparecida, a ser realizada anualmente no mês de outubro, conforme o que dispõe o Decreto Federal número 3.551, de 4 de agosto de 2000. A data deverá constar obrigatoriamente no calendário oficial do município. Projeto de Lei número 282 de 2023, também de autoria da vereadora Ana Mondini, subscrito pelos jovens parlamentares da terceira turma do Parlamento Jovem Matão, que cria o protocolo Não é Não, de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio em estabelecimentos noturnos, eventos festivos, bares, restaurantes ou qualquer outro estabelecimento de grande circulação de pessoas. E nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, a Câmara realizou a terceira sessão ordinária de 2024, com a apreciação de 40 proposituras, entre elas 11 indicações, 25 requerimentos, um projeto de lei aprovado em regime de tramitação comum e outros 3 projetos de lei aprovados em regime de urgência especial. Entre as propostas aprovadas estão os seguintes projetos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 252 de 2023, de autoria da vereadora Ana Mondini, que dá denominação de Mário Alves, o do Peixe, à Rua 3 do loteamento Jardim Eldorado, na cidade de Matão. Projeto de lei número 30 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, para aquisição de viatura a ser destinada à Guarda Civil Municipal de Matão. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões, Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online por meio do site www.câmaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão.
Fique por dentro da programação de eventos do mês de fevereiro do Legislativo Matonense com o Agenda da Câmara. Na próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Matão promove a palestra Mastermind, treinamento de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficiente, com o palestrante Aristeu de Campos Silva. O evento será aberto ao público, com início previsto para as 14 horas, no plenário da Câmara e duração de 2 horas. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com 2 importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado.
Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade ou lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima! Programa Câmara na TV.